Programa A Palavra do Senhor, por Padre Afonso, da Paróquia Nossa Senhora do Livramento, da Arquidiocese de Diamantina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saímos da noite, entramos na aurora. Com alegria, saudamos a luz ressuscitada e ressuscitadora, o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, no início desse dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compassivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências, teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênção se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quando se aproximarem de mim, sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Nesta terça-feira da 14ª Semana Comum, meditaremos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, desde sempre, o demônio quis ser Deus e tentou até o ser humano a querer ser Deus. Ainda hoje, tem muita gente brincando de querer ser Deus. Pensam, inclusive, que pode arbitrar sobre a sua vida. O demônio tentou ser igual a Deus, mas não conseguiu, fracassou. Foi expulso da presença do Altíssimo. Perdeu a graça. De amigo passou a ser inimigo de Deus. Luta até hoje para derrotar a Deus, mas não tem poder para isso. Como não consegue derrotar a Deus, procura derrotar o ser humano, obra predileta do Criador. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firme na fé. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 seguintes. Alguns sintomas da presença do demônio são muito evidentes. Perda do apetite espiritual, abandono às orações,
e a meditação diária da palavra das Sagradas Escrituras. O desvalor à Eucaristia, a qual já está longe da vida de muitas pessoas. Das 168 horas semanais, Deus não recebe sequer 15 minutos por dia de atenção. A preguiça e o desinteresse tomam conta, e sempre vem a desculpa. Outro sinal é a permissão de imoralidades, a vida devassa. Em matéria de ser vergonhice, vale tudo. De santidade, vale nada. E o demônio adora um coração depravado, que não tem interesse em crescer na santidade. Por fim, a luta pelo poder é a eterna tentação de querer dominar os outros. Meus prezados irmãos e irmãs, precisamos nos unir em comunidade, em grupo. Será muito mais fácil para o maligno nos pegar sozinhos. Dificilmente ele nos pegará em grupo, em comunidade. Comunidade dividida é canal aberto para a força do mal. Família dividida é campo aberto para a ação do diabo. E não nos esqueçamos, onde impera a força demoníaca, impera a divisão, a discórdia, o orgulho, a ganância, a confusão, a inveja, a cobiça, a imoralidade, o desafeto e o desamor. Onde entra a ação demoníaca, entra o caos. Contudo, a força demoníaca não tem poder diante de Jesus. Nunca vai ter. Jesus sempre será vitorioso. Caríssimos, peçamos ao Espírito Santo que nos façam discípulos e discípulas capazes de reconhecer a presença de Deus nos milagres de Jesus. Que muitas pessoas ouçam o chamamento de Jesus e correspondam à messe. O Senhor te abençoe e te guarde, mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa A Palavra do Senhor, por Padre Afonso, da Paróquia Nossa Senhora do Livramento, da Arquidiocese de Diamantina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, saímos da noite, entramos na aurora. Com alegria, saudamos a luz ressuscitada e ressuscitadora, o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, no início desse dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compassivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências, teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênção se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quando se aproximarem de mim, sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Nesta terça-feira da 14ª Semana Comum, meditaremos o Evangelho de Mateus, capítulo 9,
versículos 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, desde sempre o demônio quis ser Deus e tentou até o ser humano a querer ser Deus. Ainda hoje, tem muita gente brincando de querer ser Deus. Pensam, inclusive, que pode arbitrar sobre a sua vida. O demônio tentou ser igual a Deus, mas não conseguiu, fracassou. Foi expulso da presença do Altíssimo. Perdeu a graça. De amigo passou a ser inimigo de Deus. Luta até hoje para derrotar a Deus, mas não tem poder para isso. Como não consegue derrotar a Deus, procura derrotar o ser humano, obra predileta do Criador. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firme na fé. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 seguintes. Alguns sintomas da presença do demônio são muito evidentes. Perda do apetite espiritual, abandono às orações e à meditação diária da palavra das Sagradas Escrituras. O desvalor à Eucaristia, a qual já está longe da vida de muitas pessoas. Das 168 horas semanais, Deus não recebe sequer 15 minutos por dia de atenção. A preguiça e o desinteresse tomam conta, e sempre vem a desculpa. Outro sinal é a permissão de imoralidades, a vida devassa. Em matéria de ser vergonhice, vale tudo. De santidade, vale nada. E o demônio adora um coração depravado, que não tem interesse em crescer na santidade. Por fim, a luta pelo poder é a eterna tentação de querer dominar os outros.